nosso Senhor e nosso Salvador, pela graça e a oportunidade de estarmos em comunidade, celebrando, adorando, invocando o teu santo e poderoso nome. Pedimos, ó Deus, que o teu reino seja consumado em sua plenitude por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos que a tua vontade seja consumada através das nossas vidas, por nós e em nós, para o louvor da tua glória. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Livra-nos, ó Deus, de toda ferramenta forjada, preparada contra nós, em o nome de Jesus. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu convido você a abrir comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme São Mateus escreveu, no capítulo 6 e o versículo 12. Lembremos-nos que estamos estudando a oração do Senhor, estamos refletindo os princípios que certamente estão implícitos na oração do Pai Nosso e que inequivocamente edifica-nos para que vivamos para a glória de Deus. Mateus, capítulo 6, e o verso 12. Mateus 6 e o verso 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus queridos irmãos, eu chamo a atenção de vocês que esta petição ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo como uma petição que deve estar nos nossos lábios todas as vezes que oramos ao Senhor, todas as vezes que nos aproximamos de Deus em oração. Essa petição deve permear os nossos pensamentos, os nossos anseios espirituais e as nossas petições. E o pedido pelo perdão das nossas dívidas, pelo perdão dos nossos pecados, está inserido entre outras duas petições. Aqui a precede, Jesus nos ensina a orarmos pela provisão de Deus para as nossas necessidades físicas, para as nossas necessidades materiais. De modo que nosso bendito Redentor expressamente ensinou-nos a orarmos ao Pai como filhos acolhidos na família de Deus pelo pão nosso de cada dia. Mas o pedido que o procede é o pedido por proteção espiritual. Quando Jesus nos ensina
a orarmos para que Ele nos livre, para que Ele nos conceda a graça e nos proteja do mal, nos proteja do assédio do maligno, que tão tenazmente nos assedia e nos rodeia, buscando tragar-nos. Assim, amados irmãos, é importante que nós percebamos que Jesus aqui dirige a seus discípulos e, portanto, a igreja como filhos amados. Filhos que foram acolhidos pelo Pai, que foram adotados pela graça revelada em Jesus. E como filho, nós rogamos ao Pai o perdão pelas nossas dívidas, o perdão pelos nossos pecados, ainda que saibamos que Deus, como juiz, nos concedeu a justiça de Cristo, que em Jesus nós desfrutamos pela fé em sua obra redentora consumada na cruz do Calvário. Por um aspecto, nós fomos justificados por Deus em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que nele estão. Como São Paulo expressa com muita propriedade, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa justiça com a qual Deus nos revestiu, a justiça de Cristo, implica que Deus cancelou os nossos pecados. Os pecados que cometemos ontem, o pecado que cometemos hoje e o pecado que ainda vamos cometer amanhã. Pois essa justiça que nos reveste não está limitada ao tempo, ela transcende o tempo, ela permeia a eternidade. Pois aquele que nos perdoou, aquele que nos revestiu da justiça de Cristo é eterno, e o seu perdão, semelhantemente, é eterno, transcende o tempo. Mas o curioso é que, embora a palavra de Deus nos ensine claramente que em Cristo Jesus estamos justificados, ou seja, recebemos a justiça do Evangelho, a justiça de Cristo, justiça que São Paulo fala-nos em Romanos 1,17, a justiça que não vem das nossas obras, mas que vem da fé, a fé em Cristo. Essa justiça é uma declaração forense. E nesse aspecto, Deus se apresenta, Deus se revela como o justo juiz, que por sua graça e misericórdia não nos tratou segundo os nossos pecados, mas em Jesus nos declara justos. E declarando-nos justos, essa justiça que Ele nos concede está para além do tempo. Mas o curioso é que Jesus ensina-nos a pedirmos perdão pelos nossos pecados. Ainda que saibamos que pela fé em Jesus Cristo, Deus já nos declarou justos. Pastor britânico J. Packer, falecido no ano passado, escreveu com muita propriedade em seu livro
a oração do Senhor, que há dois aspectos aqui importantes para nós discernirmos. Deus, como juiz, nos declara justos pela fé em Jesus Cristo. E essa justiça que Ele nos outorga é perene, é eterna, não está limitada ao tempo. Mas aqui, Jesus está nos falando de Deus numa outra perspectiva. Aqui Jesus não está revelando-nos Deus como o nosso justo juiz. Aqui Ele apresenta-nos Deus como Pai. Como Pai que nos acolhe em sua família espiritual. E como filhos carentes deste Pai de amor e de misericórdia, Jesus nos ensina a rogarmos, a clamarmos o perdão das nossas dívidas, o perdão dos nossos pecados. E assim, na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, o ambiente que permeia o secreto, a experiência da oração de cada crente acolhido, resgatado pelo poder do Evangelho, é um ambiente familiar. Do filho que se aproxima de Deus como Pai. O Pai amoroso que em Cristo Jesus nos adota, nos acolhe em sua família, a família de Deus. Mas esta petição, a petição pelo perdão dos nossos pecados, nos revelam algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar convosco nessa noite. A primeira lição é que nós devemos ser conscientes de nossa pecaminosidade. Quando Jesus insere esta petição, quando Jesus insere este clamor que deve permear a devoção da igreja, a oração dos discípulos, implicitamente, Jesus está nos ensinando, lembrando que nós devemos estar conscientes de nossa pecaminosidade. Porque, do contrário, Jesus não ensinaria aos seus discípulos e, portanto, à igreja, a rogar, a pedir, a clamar perdão ao Pai pelos pecados. Mas se Jesus nos ensina, e de fato aqui Jesus nos ensina a pedirmos perdão pelos nossos pecados, implicitamente nós aprendemos que devemos estar conscientes de nossa pecaminosidade. E essa consciência da nossa condição adâmica, da nossa pecaminosidade, ela se apresenta como verdade de Deus na Escritura em algumas perspectivas. Primeira delas, devemos ter consciência da nossa pecaminosidade porque o pecado é universal. O pecado é uma realidade universal. São Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São Paulo fala-nos claramente que o pecado não escolhe gênero. O pecado não escolhe faixa etária. O pecado não escolhe posição social. O pecado não escolhe cultura, geografia, religião. O pecado é uma realidade que permeia todos os homens indistintamente. De modo que São Paulo, citando as escrituras veterotestamentárias, em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz: não há um justo sequer.
todos se perderam. Todos se fizeram inúteis. Não há um justo sequer debaixo do sol. E quando São Paulo diz não há um justo sequer debaixo do sol, São Paulo está dizendo não há um justo, ou seja, não há nenhum ente humano que alcance o padrão de justiça que Deus requer de nós. Esse padrão de justiça é revelado a nós pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, verso 48, quando ele diz, cheio da graça de Deus: sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Ou seja, o padrão de justiça é o próprio Deus. E nós estamos aquém desse padrão de justiça por causa do pecado de Adão. O fato é que a Escritura ensina-nos da universalidade do pecado, da realidade do pecado como um elemento presente em nossa natureza e que escraviza o nosso ser, que cativa a nossa alma. No Evangelho de São João, capítulo 8, verso 34, Jesus diz aos seus inquiridores, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E se o pecado é uma realidade e é universal, é uma realidade presente a todos os homens e mulheres, indistintamente, a Escritura então ensina-nos que no pecado nós estamos escravizados pelo pecado. Estamos cativos do pecado. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o verso 23, cheio do Espírito Santo de Deus, ele assim se expressa: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui São Paulo fala da condição do homem sem a graça de Deus, sem a justiça do Evangelho, que imergido em sua própria condição pecaminosa, herdada de Adão, encontra-se em prisão, prisioneiro da lei do pecado. E dessa realidade, meus amados irmãos, nenhum de nós podemos nos excusar. Nenhum de nós podemos nos alienar desta verdade. Dizer que somos pecadores e que nós devemos ter consciência da nossa pecaminosidade no mundo moderno é uma censura que muitos não podem suportar. Pois nós vivemos numa época de vitimização do ente humano. As nossas ambiguidades, as nossas ambivalências, as nossas falhas, as nossas imperfeições jamais são consideradas como pecado na sociedade moderna em que nós estamos inseridos. A psicologia moderna inventou, inclusive, um nome para quem rouba.
Para a psicologia moderna, roubar passou a ser uma doença. É a cleptomania. O fato é que nós vivemos, amados irmãos, numa sociedade onde o pecado, a consciência do pecado, individual e coletiva, como uma realidade da nossa natureza, tem sido ultrajada. Mas a Escritura Sagrada claramente nos ensina que nós devemos estar cônscios dessa realidade. O apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, e o versículo 10, ele diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, São João, cheio da graça de Deus, está dizendo que se dissermos que não temos pecado, estamos contradizendo a Escritura, estamos contrariando, se opondo à própria palavra de Deus, que claramente nos revela a nossa real condição, a nossa real natureza. Somos pecadores. Contudo, meus queridos irmãos, o mesmo São João, que no versículo 10 do capítulo 1 diz-nos que não podemos dizer que não temos pecado, afirma no capítulo 2, versículo 1, a consolação que alcança todos aqueles que foram redimidos pelo poder do Evangelho. Ele diz: filhinhos meus, uma coisa vos escrevo, não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque em Jesus que o Pai perdoa os nossos pecados. Como juiz, ele justifica, e como Pai, ele acolhe. Acolhe graciosamente. Nesta família, cujos entes foram salpicados pelo sangue de nosso bendito Redentor, o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, implícita nesta petição do verso 12 do capítulo 6 do Evangelho que São Mateus escreveu. Se por um lado devemos estar conscientes da nossa pecaminosidade, por outro devemos viver inconformados com a prática do pecado. E é por essa razão, amados irmãos, que Jesus ensina-nos a rogar ao Pai pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque ninguém se aproxima de Deus Pai, do Pai Santo, para pedir perdão, se não tiver consciência do seu pecado e sinceramente não tem o anseio, o desejo de não viver na prática do pecado. De modo que implicitamente Jesus nos ensina a não nos conformarmos com o pecado. De certa forma, São Paulo ensina-nos, exorta-nos, em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. E ele revela a razão pela qual nós não devemos nos conformar em viver em conformidade, moldados
pelos valores deste mundo imergido no pecado, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para experimentarmos esta vontade, que conforme o próprio São Paulo revela na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se por um lado Jesus nos ensina a pedir o perdão pelos nossos pecados, e nos ensina assim, que nós devemos estar conscientes da nossa pecaminosidade, por outro, nós, discípulos de Cristo, a igreja, não pode ter satisfação no pecado. Ela precisa estar inconformada, insatisfeita, triste pela nossa própria condição, que muitas das vezes, como São Paulo expressa no capítulo 7 da carta aos Romanos, nos pegamos, nos surpreendemos muitas das vezes lutando com nós mesmos. Pois há uma pulsão em nós, pulsão esta que nos impulsiona para o pecado e que dia após dia nós devemos estar lutando, negando-nos a nós mesmos e nos esforçando pela graça de Deus e pela habitação do Espírito para vivermos uma vida santa que agrade e revele o caráter santo do nosso Deus. Mas veja, por que nós não devemos viver inconformados com o pecado? Com a prática do pecado? Pois São Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo implica dizer que a nossa alma corrompida pelo pecado, a nossa natureza manchada pelo pecado adâmico, em Jesus o segundo Adão, e pela graça do Espírito que agora habita em nós e nos trouxe a uma nova vida, somos novas criaturas. Deus fez em nós novas todas as coisas. Porque aquele velho homem ressurgiu para uma nova vida. Ressurgiu ao ouvirem a voz doce, poderosa de nosso bendito Redentor, que a semelhança de Lázaro, semelhança com Lázaro, ouvimos a voz do Mestre dizendo: sai para fora. E nós saímos da tumba de morte, do cativeiro do pecado, onde nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz São Paulo em Efésios 2:1. Mas quando a voz de Cristo ecoou, bradou altissonantemente, nós ressurgimos para uma nova vida e agora somos novas criaturas pelo poder do Evangelho. E fomos ressuscitados da morte, do pecado adâmico, porque a voz que nos trouxe a vida é a mesma voz que trouxe o cosmos à existência.
É a mesma voz que bradou em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Assim Cristo bradou, haja luz, haja vida em nosso coração. Então ouvimos e pela fé ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus. William Barclay, pastor escocês, escreveu certa vez: não ser consciente de pecado é o pior pecado de todos. Não ser consciente do pecado é o pior pecado de todos. É o pecado daquele fariseu que adentra o templo e o publicano está humildemente prostrado, não ousa olhar para os céus. Mas o fariseu, cheio de si, com a mente entenebrecida e o coração alienado de Deus, ora, graças te dou porque não sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo. A consciência, a mentalidade, a compreensão deste fariseu acerca do pecado é a compreensão que muitos ainda hoje têm do pecado. Ora, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu pago as minhas contas. Eu faço até o bem. Eu dou esmola. Isso é a espiritualidade do fariseu. Mas aí Jesus nos ensina que a espiritualidade que agrada a Deus é a espiritualidade do publicano. É este que se aproxima de Deus consciente de sua pecaminosidade, consciente de sua miséria moral, que não há nada em nós que satisfaça ou que agrade a Deus pelos nossos esforços. Então ele reconhece, ele sabe que se Deus acolhe, se Deus ama, se Deus perdoa, se Deus abraça, é tão somente porque Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Ele não lança fora aqueles que chegam a Ele com o coração quebrantado, com a alma contrita, reconhecendo quem são e reconhecendo quem Deus é. Como vários santos do Antigo Testamento, que não ousavam aproximar-se de Deus sem essa consciência de indignidade. Moisés, Davi, Samuel e tantos outros santos do Antigo Testamento, santos do Novo Testamento, como São Pedro, que na pesca maravilhosa, quando Jesus está com ele no barco e faz com que eles pesquem, depois de haver Pedro passado a noite tentando, labutando insistentemente, sem tampouco conseguir pescar uma piaba sequer. E quando Jesus volta a alto mar com ele, e diz, lança a rede, Pedro, e ele, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele puxa a rede, vem cheio de peixe. Então Pedro, diante de Jesus, diz, afasta-te de mim,
porque eu sou pecador. A consciência de dignidade, de que não é merecedor. Meus irmãos, nós não merecemos nada de Deus, absolutamente nada de Deus. Deus nem mesmo tem a obrigação de perdoar. Perdão implica em graça, favor imerecido. Ele perdoou porque nos amou. E nos amou não porque havia algo em nós para que Ele nos amasse, mas porque Ele decidiu nos amar e nos perdoar graciosamente em Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Aleluia. Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 3, no versículo 6, São João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, São João está dizendo aqui que viver na prática do pecado implica numa verdade inequívoca, que este, que assim procede, não conhece a Deus. Ou não nasceu de novo. E aqui, amados irmãos, nós entendemos uma verdade bíblica. Compreender que somos pecadores não é desculpa para vivermos pecando. Isso é curioso. E a Bíblia Sagrada, as palavras inspiradas que a permeiam, ensina-nos que Deus se ira muito mais com o pecado do seu povo do que do pecado dos ímpios. E provavelmente você esteja perguntando, mas por qual razão? Por duas razões. Primeira, porque os nossos pecados foram cancelados na mente de Deus quando o Cordeiro de Deus foi erguido no madeiro para a nossa salvação e ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. Romanos 4:25. Mas a segunda razão é porque Ele nos deu do seu Espírito, que habita em nós e nos concede força, graça para resistirmos ao pecado. O ímpio não tem o Espírito Santo. Ele peca impetuosamente. Peca inconscientemente. O discípulo de Cristo, o crente em Jesus, ele é habitado pelo Espírito. O Espírito que é santo. O Espírito que procede de Deus por meio de Jesus. Este Espírito que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que está junto ao Pai, intercedendo em nosso favor, como São Paulo claramente nos ensina em Romanos capítulo 8 e o verso de número 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. No verso 27, São Paulo continua: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia! Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, Jesus, ao ensinar-nos a orarmos ao Pai Santo, pedindo perdão pelos nossos pecados, implicitamente Ele nos ensina que não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos nos conformar com uma vida na prática do pecado. O nosso alvo é a santidade. Nossa vocação é a santidade, para refletirmos o caráter do nosso Pai. Ou seja, santidade é aquele elemento marcante em nossa conduta que revela de quem nós somos filhos. Filhos de Deus. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, São Paulo, no capítulo 5, versículo 23, diz, inspirado pelo Espírito Santo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, escreveu: Satanás faz o pecado parecer algo prazeroso, mas a cruz nos revela como ele é, mortal e doloroso. Ou seja, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, além de revelar-nos o amor de Deus para com o pecador, revela-nos a gravidade do pecado. Pois para vencê-lo, para triunfar sobre essa realidade aterradora em nossa natureza, que é o pecado, Deus entregou o seu próprio Filho à ignomínia da cruz, à maldição da cruz, à vergonha do madeiro. Ele sucumbiu às trevas do abandono do Pai, para que eu e você fôssemos acolhidos como filhos. Aleluia. Mas há uma terceira lição que eu quero deixar claro, que está implícito nessa petição que Jesus nos ensina. No verso 12 do capítulo 6 do Evangelho que São Mateus escreveu. Devemos estar conscientes da nossa incapacidade de resolver o problema do pecado. Meus irmãos, não podemos deixar de ser pecadores, nem deixar de pecar pelas nossas próprias forças. Um escravo não faz a sua própria vontade. Um escravo faz a vontade do seu senhor.
E nós vimos em João capítulo 8, verso 34, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele expressamente fala que a nossa condição, sem a graça de Deus, sem intervenção amorosa da redenção consumada em Jesus Cristo, nós estávamos em cativeiro, em escravidão. Por isso o Evangelho é um convite à liberdade. O Evangelho é a proclamação de liberdade aos cativos. É o poder que esmiuça cadeias, que esmiuça os grilhões, que esmiuça as correntes do pecado. E assim Jesus expressamente diz, e São João escreve no seu Evangelho, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 36 ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho fala de uma liberdade que não pode ser percebida pelos olhos. Nem pela moral humana, nem tampouco pela religião. Só o Evangelho revela a nossa condição de escravidão, e só o Evangelho esmiuça as cadeias dessa escravidão, nos tornando filhos de Deus, libertados pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos incapazes, porque nós somos devedores. O verso 12 do capítulo 6 do Evangelho que São Mateus escreveu, Jesus ensina-nos a orar, perdoai-nos as nossas dívidas. É uma das expressões que o Novo Testamento usa para descrever o pecado. Dívida. Fala de uma inadimplência espiritual, de uma dívida moral, que eu e você não temos condições para pagá-la. Não tem como o homem, por seus próprios méritos, tornar-se adimplente. Essa inadimplência permeia cada aspecto do nosso ser. E sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem o perdão de Deus, somos eternos devedores. E Jesus ensina-nos isso na parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35. Um servo vem ao seu senhor, após ser cobrado, pedir perdão pela sua dívida, porque ele era incapaz, não estava ao seu alcance pagá-la ao seu senhor. Assim somos nós, não temos força, aptidão, condições. O nosso crédito espiritual está negativado. Nem zerado está, meu irmão. A coisa estava feia. Era vermelho. Negativado. Deus em Jesus Cristo, por meio da obra redentora que Cristo consumou na cruz do Calvário, colocou crédito na nossa conta. A justiça de Cristo, a justiça do Evangelho. Mas, amados irmãos, até aqui nós falamos sobre as lições que nós
extraímos do versículo 12 de Mateus 6, no que tange a nossa necessidade e os nossos deveres. Mas todas as vezes que nós falamos de perdão, devemos falar de perdão tanto na perspectiva humana e na perspectiva divina. Eu apresentei para vocês até aqui 3 lições que nós podemos extrair acerca da petição que devemos tê-la em nossa mente, em nosso coração, pedindo ao Pai Santo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas dívidas, mas não podemos esquecer do perdão numa perspectiva divina. E assim devemos perguntar: qual o significado do perdão na perspectiva divina? Há 3 lições que eu também quero compartilhar com vocês, à luz de Mateus capítulo 6, versículo 12. Primeiro, Jesus implicitamente nos ensina: a fonte do perdão é Deus. E a graça que Ele gratuitamente, benevolentemente, benignamente estende ao pecador. E o profeta Isaías talvez seja este santo do Antigo Testamento que nos apresente com mais singeleza esta verdade. No capítulo 43, e o versículo 25, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não mais me lembro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aqui o profeta Isaías nos ensina que o perdão tem iniciativa em Deus. O Senhor diz: eu mesmo apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não mais me lembro. Isso é uma expressão poética usada pelo profeta Isaías para falar de justificação. Deus se esquecendo dos nossos pecados, lançando-os no mar gracioso do esquecimento de Deus. Ainda no capítulo 44, e o verso 22, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, escreveu: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Eu te resgatei, porque perdão implica em arrependimento. Ninguém se arrepende para ser perdoado. Como assim, pastor? Não a priori. Perdão e arrependimento acontecem simultaneamente. Volta-te para mim, eu te remi. Volta-te para mim, eu te remi. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda lição:
sobre o perdão na perspectiva divina, a base do perdão é a obra redentora de Cristo Jesus. Se a fonte do perdão é Deus e a sua graça, a base, o fundamento do nosso perdão, do perdão de Deus sobre nós, é a obra redentora de Cristo. E veja, Jesus expressa essa verdade e Lucas relata no capítulo 24, e os versos 46 e 47. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ainda, São Paulo, escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 4 e o verso 25, ele escreveu: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ainda São Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 7, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Ainda São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, ele diz: no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ainda Paulo, na mesma epístola, no capítulo 2, nos versos 13 ao 15, cheio da graça de Deus, ele escreveu: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojou os principados e as potestades publicamente, expondo-os ao desprezo, triunfando na cruz. Aleluia. Aleluia. Mas em Atos capítulo 10, no verso 43, São Paulo, dele todos os profetas dão testemunho, dele, ou seja, Jesus. Todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Amados irmãos, a base do nosso perdão é a obra redentora de Cristo. E quando eu falo de obra redentora, isso inclui sua vida, morte, ressurreição dentre os mortos. Como São Pedro, pregando em Atos capítulo 4, versículo 12, claramente expressa: não há outro nome, nem nos céus, nem na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Oh glória! O nome de Jesus é o nome poderoso, é o nome gracioso, é o nome que está acima de todo nome. E só em Jesus
nós temos o perdão dos nossos pecados e podemos nos aproximar de Deus como o nosso Pai, Abba, o Paizinho. Em Jesus somos família de Deus. Aleluia. Se a fonte do perdão é Deus e a sua graça, e a base do perdão é a obra redentora de Cristo, o propósito pelo qual eu e você fomos perdoados é para que Deus seja glorificado. Porque quando Deus perdoa pecadores, isto mostra para os principados e potestades, para toda consciência em todo o cosmos, de que Deus graciosamente perdoa pecadores. Que Deus, conforme a sua graça, atrai pecadores para si, com cordas de amor e laços de misericórdia, transformando-os para que neles e através deles sua glória, seu caráter, sua beleza sejam claramente manifestos. Claramente manifestos. E quando os anjos, principados e potestades olham para a igreja, contemplam a igreja, veem a beleza da graça e da glória de Deus ao perdoar pecadores. Que Deus em Cristo muito abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Santo, glorioso, benigno Deus, que em Jesus é nosso Pai, Pai Santo, Pai amoroso, Pai benevolente, rogamos, te louvando, Senhor, por tua graça dispensada, outorgada, concedida a nós, míseros pecadores. Te bendizemos, ó Deus, dando a ti todo louvor, toda glória, pois não há outro, nem nos céus nem na terra, tão grandioso, tão gracioso como tu, que acolhe, que redime, que perdoa os nossos pecados. E nos aproximamos, Senhor, confiantes que em Jesus tu já nos remiste, nos perdoaste, nos justificaste, reconhecendo a nossa dependência, te pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nas UTIs, lutando pela vida, Senhor, nós rogamos por estes. Estende a tua mão misericordiosa, graciosa. Ó Deus, intervém em nossa nação. Pois nós cremos, ó Deus, que embora as circunstâncias sejam caóticas, tu permanece no controle, permanece dominando, permanece Senhor sobre todas as coisas. E não há absolutamente nada que se mova na face da terra ou em cima nos céus que não seja do teu soberano desígnio e de tua graciosa vontade. Portanto, nos entregamos a ti. Somos teus e estamos em ti e vivemos para ti. Preserva-nos e livra-nos deste mal, Senhor, que assola a humanidade. E aqueles que foram acometidos, Senhor, dá graça para que a saúde seja restaurada. Provisão, Senhor, para o pão de cada dia. Nós rogamos em o nome de Jesus.
e já te agradecemos. Amém.